Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Andrioli da Prosa Nova e eu estou aqui para apresentar para vocês uma live que nós gravamos, né? Foi uma live também gravamos com a Esmeralda Ribeiro, autora de Malungos e Milongas. A Esmeralda Ribeiro foi a nossa convidada para abrir o projeto Por que eu não li antes, que é uma série de podcasts, de 5 podcasts sobre autoras, mulheres brasileiras negras. A Esmeralda Ribeiro é uma dessas autoras, né? E a gente teve o prazer de entrevistá-la no podcast e também em uma live que aconteceu no dia 14 de março de 2022, data de aniversário de Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo. Por isso, você já vai ver de imediato a Esmeralda falando, até no meio de um raciocínio ali, a respeito dos cadernos de Carolina Maria de Jesus. Na sequência, o papo se desenvolve, né, sobre a obra da Esmeralda, sobre a relação dela com o coletivo Quilomboje, a edição que ela faz até hoje, né, dos Cadernos Negros, uma publicação muito importante para revelar e apresentar e reapresentar outros e outras escritores e escritoras negras e negros. Então, aproveitem esse papo com a Esmeralda Ribeiro e conheçam o nosso projeto Por que eu não li antes, cuja descrição, o link para você acessar, está aqui embaixo no YouTube. Valeu? Com vocês, Esmeralda Ribeiro. Não se esgota de lançamento da Carolina. Então, no sentido, não se esgota a questão dos lançamentos. Por quê? Porque ela sempre escreveu. Ela escrevia todos os dias. Ela, apesar de todos... Quando ela falou assim, quando eu não como, quer dizer, olha, ela conseguiu, infelizmente, né? É triste falar num país deste, e que ela sentia fome, ela escrevia. É duro você escrever com fome. A gente, assim, né? Como escritor, uma coisa... Como escritor, escritora, né? A gente está escrevendo, a gente sempre belisca alguma coisa, né? A gente é uma coisa assim, da gente estar comendo, se distraindo com alguma coisa, e você escrever porque você não tem, você está com fome, mas você vai lá e escreve. E num outro momento, quando ela fala assim, eu estou catando papel, mas eu estou viajando, eu viajo, é como se eu não estivesse aqui, né? É como se esse catar papel aqui, que na verdade ela já foi precursora da questão do meio ambiente, né? Ela foi também no sentido era coisa assim do despejo. Esse quarto de despejo, ele não só remete, não só fala da questão da favela, que também é o quarto de despejo, né? O quarto onde você joga tudo, né? A metáfora, mas também a vida, né? A questão de pegar as coisas no lixo e a importância dos cadernos, quer dizer, as pessoas jogavam cadernos que davam para folhas que davam para ser aproveitadas e ela ia lá, pegava aquelas folhas lá, né? Pegava o caderno, arrancava o que não interessava e ia seguir em frente. Então, as adversidades foram muitas, muitas e muitas, mas ela foi lá e lutou bravamente, duramente, para escrever. E ela deixou esse legado disso. Demorou para ser reconhecida. Né? Até estava lembrando hoje, quando ela fez 100 anos, o escritor, assim, ele é editor, né? Ele é escritor e editor, mas ele é mais editor. O Marciano Ventura fez uma exposição, né? Num espaço de um grupo chamado Quilombaque, em Perus, aqui em São Paulo, e foi toda uma exposição mostrando ele reconstruiu o barraco, as coisas, porque ele é amigo também da Vera Eunice, né, filha da Carolina. Então, essa construção toda ele trouxe para a gente, a partir desse movimento do Marciano aqui em São Paulo, de relembrar, de trazer, né, a lembrança da Carolina, não só do Quarto de Despejo, mas trazer toda a vida dela, todas as obras, e que foi que começou essas homenagens, as pessoas têm um holofote para a Carolina, porque até então, né, esse apagamento, a gente fala muito disso, esse apagamento que às vezes acontece com as escritoras, escritores
escritores, que a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, e a Carolina nos mostrou a riqueza dos textos dela, e no sentido, e assim, até eu reflito, sempre falo que, assim, uma vez eu fui fazer uma palestra, porque eu também catei coisas, né, na feira. Daí, uma professora perguntou assim, mas você teve que catar papel, como se, assim... Ela esperou terminar, lógico, né, a palestra, estava saindo, assim, ela falou, vou aproveitar, vou falar, porque ninguém vai me pegar. E ela me impactou, mas eu também não soube na hora respondê-la, porque ela deu a entender que eu catei as coisas na feira porque eu queria fazer um laboratório, né, para escrita, porque eu falei que eu escrevi um conto em cima dessa experiência. Mas eu quis dizer para ela, na verdade, eu responderia agora para ela, que não é que nós, negros e negras que escrevemos, fazemos laboratório, as nossas vidas, às vezes, são o próprio laboratório. Né? O que a Carolina, muitas coisas, retratou, não só da favela, ela fez canções, né? Ela costurou suas roupas, o carnaval, ela fez letra de música, de teatro, fez poemas, romances. Então, é um material muito vasto, né? Mas então é isso, né? Na questão da gente estar sempre tendo que relembrar de falar que todas essas adversidades, a Carolina, ela deixou um legado. E assim, é uma coisa que ela confiava, que eu fico assim, até impactada, que é uma coisa que assim, a gente agora, na modernidade, não faria. Você entrega originais para as outras pessoas, né? Sem nem conhecer direito as pessoas. Ela tinha também essa coisa de a possibilidade de que as pessoas publicassem seus textos, ela realmente entregava os seus originais, né? Que ela confiava nas pessoas, né? Mas a gente até eu vi lá na exposição Diário de Bitita, não foi nada daquilo que a tradução do nome não era aquilo, ela tinha dado outro nome, e ela fala também da política, né? A questão da política, da fome, né? Como as pessoas viam ela. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que... mas celebrar no sentido da persistência da Carolina, né? E por mais adversidades que aconteceram, ela tinha um projeto. E o projeto dela foi: eu vou escrever livros, e mesmo que eles fiquem aí, né, como originais, mas eu vou escrever. Então, eu acho que é isso que ela... Né, e que ela não deixou que esse projeto de vida, né, ceifasse essa ideia dela, apesar que eu acho que, com certeza, né, deveria ter momentos que ela queria realmente abandonar tudo, porque é desafiante. Mas acho que é importante esse legado da Carolina. Não sei se eu respondi, espero que eu tenha respondido. Eu respondi, Luiz? Esmeralda, respondeu. O que eu queria, Esmeralda, em primeiro lugar, te agradecer mesmo profundamente, porque você foi assim, topou, né, de imediato conversar com a gente nesse projeto que nós estamos estreando hoje, com alguns problemas. Estamos estreando hoje um projeto chamado Por que eu não li antes? Né? E essa é uma pergunta que vem, Esmeralda, assim, estou trazendo para mim a responsabilidade de um homem branco que por muitas vezes não foi incentivado ou não quis olhar uma literatura produzida por mulheres negras, né? Eu olho aqui a minha biblioteca, uma biblioteca de anos, assim, cheia de autores brancos, né, os meus pares, assim, e chegou um momento que me deu um clique e falei, caramba, tá faltando ler outras coisas, outras mulheres, outras Carolinas, né, Carolinas e Clarices, né, como diz a música e tal, né, e daí fui atrás e trouxe essa pergunta para mim, é muito pessoal, né, por que eu não li antes? Eu tenho certeza que essa pergunta, Esmeralda, faz eco a muita gente, sabe? Muita gente também tem se perguntado a partir desse podcast ou a partir das suas próprias reflexões, né, por que eu não li antes. Então, nós fizemos, né, com a curadoria da Valquíria Novaes, estou né, assim, agradecendo ela também uma artista, também uma escritora, também uma mulher negra, também uma ativista. Ela parcerizou comigo no sentido de escolher 5 autoras para a gente começar uma discussão. Né? Então, a gente começou com Úrsula, né, fizemos um podcast sobre ela, que já colocamos no ar no sábado, porque na sexta-feira foi o bicentenário, né, os 200 anos da Maria Firmina dos Reis.
Na semana que vem a gente vai colocar, sabe, Esmeralda, o Água Funda, né, um podcast sobre o Água Funda, da Ruth Guimarães. Depois, lá no dia 28 de março, o Quarto de Despejo, que você falou tanto aqui para a gente, da Carolina Maria de Jesus. Depois entrará Malungos e Milongas, seu, né? Que a Esmeralda Ribeiro vai falar um pouquinho mais aqui para a gente hoje. E para finalizar, lá em abril, A Cor da Ternura, da Geni Guimarães. Então, assim, tenho certeza que é uma contribuiçãozinha desse tamanho, num oceano enorme, assim, que a gente tem que resgatar, falar mais, para dar espaço para as autoras, mulheres negras, todo espaço para a mulher, né? Estamos aqui no mês, um mês de luta, um mês de comemoração, eu acho, é um mês político, né? 8 de março é um dia político. Dá para comemorar também? A gente gosta de falar celebração, né? Não comemoração, é uma celebração porque essas pessoas, algumas, né, como Abdias e Carolina, que vieram ancestrais porque, né, já tinham idade, faleceram, tal. A gente sempre gostaria, né, que estivesse entre nós. Agora, a Marielle, que a gente realmente acha que é uma revolta, né? Porque quem mandou matar Marielle? Né? Essa pergunta, assim, Luiz, que você faz e que você teve, né, essa inquietação, que também, na verdade, sempre permeou. Se você não estiver me ouvindo, você fala, tá? Ou as pessoas não estiverem ouvindo. Sempre permeou nossa realidade enquanto escritor negro e negra. Apesar, como você falou, a Maria Firmina dos Reis, 200 anos, né? Eu saí da universidade, da faculdade de jornalismo, eu não conhecia nenhum escritor negro nem negra. A possibilidade de eu conhecer esses escritores foi por meio do quilombojo, quer dizer, os cadernos que me levou, né, ao quilombojo de literatura, que depois eu vou contar um pouco mais da história. E com isso, e muitos, a gente acaba não conhecendo muitos escritores e escritoras, e era uma época que era jornal tal. Por quê? Porque, na verdade, a invisibilidade a tal da literatura brasileira, que era a literatura oficial, ela não contemplávamos. Né? E você vê que a Carolina Maria de Jesus vendeu 200 mil exemplares do Quarto de Despejo, foi uma coisa assim, sabe, inédito, mas eles sempre falavam, né, tipo assim, me mostrando qual é o seu lugar não é aqui entre nós, né? Então, muita gente fala, não, até, né, há pouco tempo, aí a Elisa Lucinda até bateu boca na academia, né, de letras, que as pessoas até hoje ainda falam, né, que a Carolina não é escritora, que é isso, que é aquilo, porque, assim, é um pouco o nosso lugar, Luiz. Então, assim, muitas pessoas, quando a gente... Eu já passei por isso, né, eu já contei a história, eu estava no lançamento de cadernos, e aí eu fui ao banheiro, e tinha uma senhora, né, bem vestida, branca, também ela foi ao banheiro, né, bem gorda assim, daí ela falou assim, ai, posso te perguntar? E daí, né, não sabia o que ela ia perguntar, eu falei, pode, né, com certeza. Ela falou assim, eu queria saber de onde você copia essas coisas que você escreve, né? De onde você copia, assim? Só que estava eu e ela. E no momento, assim, jovem, assim, tal, foi aquela porrada, assim, mas eu fiquei com essa pergunta dela engasgada há muito tempo, né? Fiquei com uma raiva dela, assim. Se fosse agora a rede social, a gente acabava com ela, punha, né, punha a cara dela no Instagram, nas redes sociais, acabava com a mulher. Mas depois eu fiz depois eu fui refletindo, tal, eu falei assim, ah, tá. Por que ela falou isso também? Além do o racismo, com certeza, isso não precisa nem falar. Mas ela quis dizer assim, como você é uma negra que deveria estar trabalhando na minha casa, né? Eu vejo você, né? Talvez ela quisesse falar assim, como a gente não tem os programas de humorismo assim que fala assim, a pessoa quer falar um negócio, depois ela fala, eu gostaria, e pensa, né, o que ela gostaria de falar, mas ela muda e não fala. Acho que ela quis dizer assim, você é uma empregada, para mim, você é uma empregada doméstica, e eu que deveria estar no seu lugar aqui, fazendo, né, dando autógrafo, não você, né? Na verdade, assim, o seu lugar não é aí, né, com a escrita. Então, eu acho que assim, e esse pensamento do racismo, do apagamento, então, a semana de 22, por exemplo, se ninguém fala que o pré-modernista é o Lima Barreto, ele tem que entrar na história.
precisam olhar para o Lima Barreto, né? Que a gente tem conhecimento, deve ter outros escritores aí que uma hora outra aparecem. Então, mas com o advento dos muitos escritores indo para a universidade, estão tentando desmistificar e falar mais de outros escritores, né? Isso aí as pessoas, assim, a mídia, eu acho que ela seria uma aliada nossa, a mídia, se ela divulgasse os textos, os trabalhos, a existência das escritoras negras, dos escritores negros, né? E daí cada um vai procurar e ler o que acha que interessa, que gosta, que bate ali, mas não no sentido de determinar, não, agora vocês têm que ler tudo só da Esmeralda Ribeiro, não, tem Conceição Evaristo, que a gente sempre está lendo, tem Miriam Alves, né, tem Sônia Fátima da Conceição, Lia Vieira, e se eu fosse Cristiano Sobral, né, se eu for, e as mulheres de cadernos, as mulheres do grupo que eu faço parte, se eu for falar, a gente vai ficar aqui na live só falando nomes de potências, de mulheres que escrevem contos, poemas, romances, né, de homens também, né, e que deveriam ser mais lidos. Só que, infelizmente, às vezes a mídia seleciona este ou aquele e fala mais desse escritor e escritora, né? Apesar que a Carolina fez sempre esse trabalho de estar indo na mídia, de estar se divulgando, porque, assim, ela era essa pegada que a gente também faz, de você ir atrás do que você realmente acredita que você quer, porque, lógico, né, ela aproveitou, né, como bem a Conceição uma vez falou, a Carolina aproveitou a presença do Adálio Dantas. Não foi o Adálio Dantas que descobriu a Carolina, foi a Carolina que descobriu o Adálio Dantas, no sentido assim, porque ela era inteligente, pensava rápido, né? Então, porque a escrita também, né? Deu essa inteligência, deu não, né? Ela era inteligente, mas a escrita possibilitou ela falar assim, não, este é o momento que eu tenho e esse que eu vou sacar deste momento, né, da minha escrita para meu trabalho caminhar. Então, esse foi uma porta, né, uma porta para lançar os outros livros. As pessoas não conhecem os outros textos ricos que a Carolina tem. Então, eu acho assim que, como você fala, esse espanto de não ter na sua biblioteca escritoras ou escritores negros, ele é um apagamento, é um silenciamento, uma exclusão da própria universidade. Não faz uns 4 anos, talvez, que eu fui agora no SESC, no interior de São Paulo. A pessoa, ela faz letras, e olha, acredite se quiser, que bom que você está sentada, eu também. E o Lima Barreto foi homenageado na Flip. Daí eu comentei do Lima, né? Eu perguntei e achei tão normal, né? Comentar, porque eu falei, gente, ela é de letras, tem a Flip e tal. Ela falou assim: eu não conheço. Na faculdade do interior de São Paulo, ela não conhece o Lima Barreto. Você vê como. 4 anos atrás, agora, hein? Não não, faz 10 anos, 20, 40 anos, não. Eu estou falando isso de 4 anos atrás, que é pouco, que não é nada. E ela falou assim: eu não conheço. Por quê? Porque o professor, quer dizer, ela vai sair uma pessoa formada em letras que não conhece, quer dizer, tá certo que agora tem internet, né, que nem Luiz, você quis, você vai lá, né, garimpa, tá atrás, né, também tem, acho que uma coisa, motivação da pessoa também, que tem que ir atrás. Agora, lógico, na época da gente que não tinha Google, né, não tinha, a gente só tinha os jornais, a gente tinha as coisas um pouco mais impostas, né? Agora não, você tem, eu posso falar alguma coisa aqui, você fala, pô, eu não estou acreditando, eu vou verificar, estou questionando um pouco o que a Esmeralda está falando, eu vou lá pesquisar, dar uma olhada lá, e você tem vários materiais. Pode confirmar que eu estou falando, você fala assim, não, realmente eu achei que, na minha pegada, né, na minha concepção de que o assunto que a Esmeralda está falando, ela podia ter abordado outras coisas. Então, mas você tem agora instrumentos para ir, né? As redes sociais é para o bem e para o mal, né? As redes sociais eu acho que é para o bem e para o mal, mas a gente tem que usar para o bem, nós
igual a Carolina, é a mesma pegada no sentido assim de usar as coisas para o nosso bem. Então, as redes sociais a gente usa para o nosso bem. Fazem fake news, fazem um monte de coisa, fazem, mas a gente pega para nós. É como Carolina, né? Então, o Adálio Dantas está lá passeando, fazendo outras coisas lá, agarrou ele e falou: deve ter demorado, mas você vai lançar meu livro, entendeu? Então, essas coisas, e ela ia nas redações, falava, fazia amizade, mas é isso que a gente, essa é a pegada que a gente tem. Então, assim, eu não me apresentei, então, né? Sou Esmeralda Ribeiro, do Quilombo Hoje, Literatura, né, um grupo de escritores. Eu também faço parte, sou uma das editoras do Cadernos Negros, que é um livro que se alterna em contos e poemas, e é lançado anualmente, né? E na verdade, o nome Cadernos tem a ligação com a Carolina, porque se pensou em fazer, quando se criou o Cadernos, né, foram 2, 3 pessoas, e falaram, vamos pôr o nome Cadernos, porque tem a ligação, que conheciam, né, eu não sou dessa época ainda, que conhecia que a Carolina escrevia em cadernos, sabe, né, tinha esse conhecimento, e negros para dar evidência, né, da palavra. Então ficou Cadernos Negros. Até o pessoal falou, mas tira o nome e tal, Cadernos Negros, porque a palavra negro estava aquele incômodo, mas é uma marca. Então, Cadernos Negros é uma marca. A gente colocou literatura afro-brasileira, né? A gente teve um pessoal, uns rapazes, moçada do marketing, que ajudou a gente a pensar, que era só Cadernos Negros. Daí as pessoas falavam assim, mas Cadernos Negros, mas o que é? Porque a gente fez uma pesquisa também, essa moçada pediu para a gente fazer uma pesquisa, a gente fez rápida, sem colocar nome das pessoas, mas a gente foi em algumas universidades de letras aqui em São Paulo e a gente perguntou, Cadernos Negros, se você ouvisse falar, o que você acha? Daí eu falava assim, eu acho que é coisa negativa, tudo que é ruim vai naqueles cadernos. Então, vamos dar uma pensada melhor, e aí a gente começou a direcionar mais o nome. Então é um pouco isso, o Luiz. Esmeralda, é tão bom te ouvir falar, assim, porque você fala com essa vivência de quem está no ativismo, mas na produção literária também pensou enquanto produto, né? O Cadernos Negros tem um conceito muito legal de marketing, conceito ético, né? Um posicionamento político, né? Queria que você falasse também, Esmeralda, sobre a sua participação, sua atuação com o Quilombo Hoje, né? O que isso representa, como que isso marca você enquanto escritora. Conta pra gente o que é o Quilombo Hoje e qual que é a sua atuação nele. Então, eu vou contar, mas antes de tudo, eu queria também, Luiz, que a gente provocasse aí nossos ouvintes, para que eles pensassem, assim, até fiquei refletindo, como a Carolina, né, um pouco voltando também, que ela fazia poemas, fazia, né, escrevia texto, falando da política em si, né, do político. Então, eu até queria que alguém opinasse. A literatura e a política partidária, né? Como ela escrevia, mas às vezes as coisas da visão da política, né? Da vivência social, mas também da vivência do político. Vocês acham que enfraquece a literatura? Você fazer um texto, fazer um poema partidário mesmo, político partidário? Não sei se deu para entender essa minha pergunta. Eu estou colocando a pergunta aqui no chat, vamos ver se alguém se anima de opinar aqui. Tá? Enquanto as pessoas vão aí se animando, eu vou falar. Então, assim, como eu comecei a falar que o Cadernos Negros, né, que se alterna em contos e poemas, ele nasceu no SECAM, que é o Centro Comunitário, SECAM, Centro de Artes Negras, e lá se reunia a teatróloga Teresa Santos, que ela era do Rio, ela também foi uma pessoa, foi uma perseguida política, né? Ela veio para São Paulo, tal, né? Ela teve que se refugiar em Angola, veio muito tempo, ela fugiu, né? E ela foi morar em Angola por conta da questão da repressão. E quando ela voltou, ela criou esse centro, né? E Centro de Artes Negras. É verdade, era no Bexiga, aqui em São Paulo. E a ideia era que só falasse de artes, enfim, né? Da área do qual ela era formada, qual que ela sempre foi, né? Ela foi
atriz, foi diretora de teatro, mas foi um espaço, na auge da ditadura, né, na década de 70, um espaço que abrigava o pessoal do movimento negro, dos movimentos em si. Então, ela não só foi sobre o pessoal de teatro, foi todas as pessoas, né, perseguidas, e lá era um espaço onde você poderia falar palavra negro, você podia discutir, né? Até o Milton Barbosa, que também foi nessa época da criação do MNU, ele falou que a ideia na época do SECAM era uma ordem: ninguém pode filmar nem fotografar por questões, né, lógicas, né? Mas tinha sempre infiltrados. Eles sempre foram lá no DOPS uma vez, né? E encontraram lá as fotos deles lá nas reuniões. Então, sempre alguém infiltrava, ia para filmar, para ver, e até no sentido até de ver quem era, o que está falando, para perseguir mesmo. Né? Parou um pouco isso, mas antes a gente tinha muito isso. As pessoas, eu tinha pessoas que iam lançamento para fiscalizar mesmo, para saber o texto, né? Tanto é que teve um lançamento que eu estava relembrando, que eu fiz um texto e tal. Eu sei que juntou uma galera. Vamos pedir autógrafo, e assim, naquela coisa de dar autógrafo, eu deixei o texto em cima do lugar. Lógico, né? Acho que isso já era proposital. O movimento, como foi as coisas, nunca mais achei esse texto. Ainda mais que a gente fazia, né, na máquina de escrever, então, sou do tempo da máquina da datilografia, né? Voltando nos cadernos. Então, o CUT, Luiz Silva, que fazia letras na USP, sempre mandava seus textos, poemas, seus contos para as editoras, grandes editoras na época, né, em 78, década de 70, para lançar os livros dele em si. Mas ele não recebia, era o silêncio, nem precisa falar, né, um silêncio total. Ele não tinha retorno nenhum. Então, ficou assim, vamos, mesmo na pegada do Abdias, né, vamos agir, vamos ter uma ação positiva para a gente, já que eles não querem nos publicar, então vamos criar esse livro, essa antologia. Né? Ela sempre foi assim, antologia, e começou com poemas, Caderno Zoom, foi poemas. E foram 6 homens e 2 mulheres. Foi de forma cotizada, até hoje a gente faz isso. Um ano conto, outro ano poemas, e daí foi lançado em novembro, no FECONESU, que é o Festival Comunitário Negro Zumbi, que é um festival que acontece no interior de São Paulo, e que não tinha um grupo gerenciando, eram sempre as pessoas do interior, que a cidade, né, de São Paulo, que abrigava, que organizava o evento. E a ideia é sempre publicar autores e autoras de toda a parte do Brasil e de língua portuguesa. Né? A gente faz uma avaliação, são 2 etapas, a gente manda uma carta convite, as pessoas que aceitam, né, mandam seus textos, e a gente faz 2 avaliações, e sempre usando, nessas avaliações, todo mundo nesse processo, esses 2 momentos de processo, dos cadernos de avaliações, a gente usa pseudônimo. Eu, como recebo os textos, eu não posso avaliar por questão de ética, né? Porque a gente não quer que a gente avalie o texto, ou a pessoa, e sim o texto. E como eu recebo, eu sei o pseudônimo da pessoa e sei quem é a pessoa. Então, eu não tenho direito, por questão de ética, a gente sempre teve essa postura de eu não avaliar. Começamos a avaliar, né, assim, depois de uns 10 anos para cá, uns 20 anos para cá, porque a gente também via que as pessoas os leitores, né, falavam muito dos textos, então a gente falou, não, vamos dar um suporte mais para o leitor, ou para o escritor e escritora. Então, esse texto, antes de sair nas ruas, vamos dar uma olhada, uma avaliada, né, não sentido... Eu sim penso, tem muitas críticas, lógico, tudo se tem, né? Que esses textos que passam para avaliação, quando eles são aprovados, assim, eu acho que é show de bola, porque é um caminho bem pensado. Você pode ver que Olhos d'Água da Conceição, a maioria dos contos que estão nesse livro, que ela ganhou o prêmio merecidamente, né? Jabuti, a maioria foram publicados nos cadernos.
né? Então, isso para a gente é uma honra de saber que a gente conseguiu também. Tem Conceição, tem CUT, tem mil e outros escritores, mas que a gente conseguiu fazer com que eles tivessem um espaço, né? Eu penso assim, que é um quilombo de palavras, né? Então, já pensou se a Conceição não tivesse, se o caderno não existisse, se não existisse uma antologia, se não existisse um espaço para ela publicar os textos, porque até então é impensável publicar, né? Agora ela tem convites mil para publicar, mas todo esse processo de caminhar, né? E essa coisa rica, eu penso assim, eu e eu que coordeno e o Márcio Barbosa, somos em dois, mas temos sempre o apoio das pessoas, porque a gente não anda só e tem que fazer as coisas em coletivo. Né? Mas já pensou se a gente ficar só reclamando também, Luiz? Olha, eles não publicam a gente, eles não vão. E a gente estaria até 44 anos, Cadernos Negros é para 44 anos. A gente estaria 44 anos, foi só frente, não aguento mais esse povo falar, mas a gente estaríamos reclamando, só reclamando. Então, né? E as pessoas responderam o que eles acharam da pergunta que eu fiz? Já vou colocar aqui, já vou colocar a resposta aqui, que eu estou buscando o sinal que ele caiu de volta aqui, tá? Não, mas é legal. Mas tá o meu filho? Eu estou falando sozinha, não, né, Luiz? Não, nós estamos te ouvindo, estamos gravando e agora estou recolocando no YouTube. Eu achei legal que você colocou essa questão da Conceição Evaristo, né? Porque a hora que você fala, se ela ganhou, inclusive, o Jabuti, né? Parece que referenda um trabalho de vocês que nem precisaria ser referendado, né? Mas é legal também isso, né? Mas é uma coisa que ela põe, a Conceição, que a Conceição sempre foi muito legal, e eu acho assim, que ela faz uma coisa que eu também faria, que eu acho assim, importantíssimo, que todas as andanças, porque assim, ela é potencial, eu acho que assim, às vezes você não precisa estar dentro de um grupo, mas você pode fazer as ações e enxergar as coisas para fortalecer aquele trabalho. Então, todas as palestras que a Conceição vai, e ela roda, né, o mundo, praticamente, ela fala dos cadernos, ela fala de onde ela veio. Então, eu acho essa coisa assim, que essa coisa que a gente tem, né, que os nossos pais sempre nos ensinaram, né, agradece, né, não que ela tenha, a gente nunca nem pede para ela, mas ela é uma coisa que é dela, que eu acho assim muito importante, muito legal e muito potente, que ela tem essa coisa de falar, olha, cadernos, né, existe, e com essa... Porque, assim, ela faz esse papel que a mídia deveria estar fazendo, né, de, olha, existe cadernos, né, e às vezes até acaba cortando, porque, assim, ainda é um incômodo ainda para o Brasil ouvir falar para cadernos negros, né, porque as pessoas não querem, mas antes a gente levava muita porrada, a gente fosse pegada da Carolina, se a gente fosse atrás das críticas, das pressões das grandes editoras, assim, das pessoas, porque assim, é uma coisa você criticar e uma coisa você ler os textos e dizer, não, olha, eu achei que realmente todos esses textos são panfletários. Uma coisa é você ler, agora você falar de orelhada, você viu a Cadernos Negros, você nem leu nada, nem uma linha, nem meia linha, ou mesmo, né, que nem uma vez, nós fomos na UFBA, a primeira vez, né, que uma professora nos levou para a Universidade de Salvador, né, a professora Florentina de Souza, né, foi a primeira vez que ela levou escritoras negras numa universidade, né, e que é muito importante convidar as escritoras para a universidade, porque a gente faz a diferença, não é que e eu também incluo aí os indígenas também, porque a gente vai somar, nós não vamos lá ser diferentes nem melhores do que ninguém, nós vamos somar todos esses pensamentos. Então, a gente vem com música, a gente quebra, dança, a gente quebra todas as formalidades da universidade. Chamam a gente, teve em Brasília, não prestou, porque a gente acabou, assim, quebramos todos, porque a gente vai lá, dança, canta, chora, né? E é assim que nós somos. Porque às vezes, né, a acadêmica lá, né, fica lá engessada, tá ali, coitado, no sofrimento total, e fica ali. A gente não, a gente se tiver que chorar lá, tô sofrendo, chora, mesmo que passou e, né, tá doendo, chora ali, que todo mundo chora junto. Então, mas a gente quer mostrar, Luiz,
que nós... Então, voltando da universidade. Daí uma pesquisadora foi atrás de acho que da professora dela, mas ela pegou um livro só, um caderno só. Ela leu lá e começou aquelas coisas assim loucas, e a gente chamou ela falando sozinha, ela xingamos ela bastante, a menina, porque ela foi para o caminho errado, ela ficou comparando fulano com cicrano com beltrano, assim, mas para você, porque cadernos, nem todo mundo, não é uma publicação, assim, o CUT que sempre publicou e todos, só no 17 que ele não publicou. Mas você teria que pegar toda, né, por exemplo, as pessoas mais assíduas que escrevem em cadernos, seja contos, poemas, e fazer toda uma leitura, daí sim, né, entre aspas, você poderia fazer um trabalho crítico. Ó, eu li desde o primeiro, sei lá, eu peguei só os contos, li poemas desde o primeiro, e realmente eu acho que fulano é melhor que ciclano, Betrana é melhor, né, então... E a gente achou que... E foi improdutível para ela mesmo, foi ruim para ela, não é que a gente... Sabe, porque ficou um trabalho mal feito, né? Um trabalho que ela se expôs, ela viu que ela mesma depois não se sentiu bem, porque esse tipo de trabalho a gente não precisa dessa construção, né? De ficar comparando Valquíria com a Esmeralda, a gente está somando, a Valquíria vem somar, né? A gente, com seus poemas, seus textos, seus quadros, suas criações. Então, é isso. A gente está ali, é que a gente quis mostrar para ela que nós estamos ali somando. E foi a primeira vez que a professora Florentina de Souza, da Universidade da UFBA, levou escritoras negras. Ninguém tinha levado até então. Mas por quê? Também eu fiz uma vez eu estava fazendo uns cursos extras na USP, daí eu vi lá, tinha uma literata, né, uma professora fazendo os textos. As escritoras negras, eu fui lá ler o cartaz lá, tinha, não sei, inglês, tal, americano, tal, eu falei, mas, epa, tem tanta escritora, eu escrevi uma carta, que era a época da carta, escrevi uma carta para ela, falei, nossa, tem algumas escritoras aqui, daí provoquei ela, tal, que daí elas estavam organizando junto com a professora Florentina, esse evento na UFBA, e daí ela levou algumas escritoras. Então, assim, porque assim, sempre o meu trabalho, né, nos cadernos do Quilombojo, sempre de trazer mais mulheres negras escrevendo. Então, assim, eu conheci os cadernos negros, o Quilombojo, e nesse foi uma divisão de água, porque, na verdade, era uma esmeralda que no país, para se situar negra, ela não tinha esse olhar, ela sofria os racismos, mas ela não tinha esse olhar. Os cadernos negros do Quilombojo, né, que foi por meio do poema do meu pai, era Sábado, e com esse poema que eu fiz, que ele foi me levando, quando meu pai faleceu, eu fiz esse poema, que ele faleceu no sábado. E esse poema, que parece que foi me levando na mão, fui conhecendo outros escritores, os passos literários, e conheci o Cadernos e o Quilombojo. Eu entrei na faculdade, então tudo isso veio somar na minha vida, e daí eu levei aquele chacoalhão, né, das outras coisas que aconteceram. Eu falei, gente, e daí você vai fazendo um flashback na sua vida, você fala, puta, mas naquele momento ali eu sofri racismo, naquele outro momento eu sofri racismo, mas eu não tinha esse olhar, né, desenvolvido para saber que era racismo. Eu acontecia, né? E esse pegar as coisas do resto da feira, antes eu chorava, né? Antes tal, eu chorava, mas depois eu falei, que é isso, gente? Eu tenho que chorar de vergonha desses políticos, porque nunca existiu uma... Para a pessoa pegar a coisa no lixo, por isso que a esquerda, né? Não sei se posso falar do Lula, essa coisa do alimento, quando você... Isso que é importante, é você dar dignidade para as pessoas, né? Quantos feirantes viu uma menina negra cartando um tomate que mais ou menos podre no chão, a gente cortava, pegava a parte boa, o restante jogava fora. Mas isso é desumano. Afinal, para que fazer isso? Por que jogar no chão? Para que fazer esse tipo de coisa? Mas então, por que não, os políticos não tinham uma política de assistência, que agora tem, né? Bem mancamente, tá, mas tem, mas para assistir as pessoas que não têm condições de sobrevivência. Então, eu acho que é isso que... Eu falei, eu vou chorar, eu tenho que chorar para esses políticos sem vergonha aí, que roubam,
né? E não tem nenhuma política para abarcar as pessoas. Então, foi isso que impactou e que me fortaleceu, e que até hoje eu estou no Quilombo hoje, né? Lógico, nos cadernos, e eu também faço parte de um grupo de mulheres negras que chama Flores de Baobá. São jovens, sou eu e a Benedita, são as mais velhas, né? E a Marli um pouquinho mais nova que a gente, mas as outras são todas, né? Tem idade de cadernos, tem umas que são até mais novas que cadernos negros. Então, mas é importante que estamos juntos fazendo um trabalho também, se fortalecendo, e um outro grupo diferente do Quilombo hoje, né? É um grupo de mulheres que a gente não só a questão da escrita que nos une, mas a questão da cura, da escuta, porque a gente tem que ser do autocuidado, né? Essa coisa se uma está fazendo live e a outra é possível todo mundo assistir, a gente vai lá, né? Se tiver que socorrer, a gente está sempre de prontidão. Então, esse grupo a gente tenta fazer uma coisa diferencial com mulheres, porque a gente discute as nossas coisas, mas também a gente ri, a gente vai em peça de teatro, uma convive à casa da outra, uma faz questão que vá na casa da outra para a gente fazer reunião, para conhecer a vida da gente. Então, é assim que a gente trabalha, né? E as pessoas responderam aí, Luiz? Conseguiu? Responderam, mas antes de te passar um resumo do que pintou aqui no chat, eu vou deixar isso para o final, para a tua última participação, porque nós já estamos passando de 1 hora com todos os problemas. Nossa, a Valquíria, coitada da Valquíria. Está assistindo a gente, está assistindo. Então, ela está aqui com a energia presente. Mas ela trabalhou tanto nesse projeto. Tadinho. Mas um dia a gente volta. Um dia a gente faz. Um dia a gente volta. Agora, eu queria te perguntar, já para a gente ir caminhando para o final, o quarto episódio, né, dos 5 que nós fizemos dessa série de podcast é sobre o Malungos e Milongas, né, que é um dos seus livros, é um conto, né, que inclusive a gente espera que ele seja reeditado. Eu já vou te perguntar sobre isso também. Então, eu já queria que você falasse se ele vai ser republicado, reeditado não, é republicado, e contar um pouco para a gente o contexto no qual você escreveu, o que ele disse naquela época, o que ele diz ainda hoje, né? Apresenta para a gente, Esmeralda, por gentileza, o Malungos e Milongas, sobre a tua ótica hoje de uma autora mais amadurecida. Então, o Malungos, na verdade, esse livro foi em comemoração. Na verdade, é um projeto que até foi pensado pelo CUT, essa coisa do trabalhar o coletivo do Quilomboja e o individual, para a gente não, que o coletivo não engolisse o individual, né? Então, Malungos e Milongas, ele foi editado em 88, porque assim, a gente fazia buses, mas era papelzinho, a gente chamava de buses, e a gente sorteava. E cada ano, um autora do Quilomboje, a gente publicava, né, dava todo esse suporte para o autor, para a autora. Então, a gente fazia essa coisa que a gente faz agora nos cadernos, o autor ficava livre para pensar seu texto, se era poema, se era conto, se era fazer tudo junto, enfim, o autor é que decidia. E a gente passava os originais, né, entre nós, do grupo, que nós chegamos a ser em 10 pessoas, né? Era passar entre nós, a gente daí fazia uma comidinha na casa da pessoa que ia ser, né, do autor que ia lançar, estava ainda no processo de lançamento, e daí a gente fazia o almoço e tal, depois a discussão do livro. Então, aquilo era só reserva o livro. E daí, na hora do lançamento, a gente deixava toda a estrutura que a gente fazia para o lançamento de cadernos, a gente fazia para o autor, né? Então, o meu foi 88, e eu fiz esse conto, que foi um conto só, um contão, né? Eu falei do sentido dos irmãos, eu quis trabalhar a questão da desunião, né? As pessoas são unidas, e o que deixa a gente ficar desunidos? Qual o fator externo que leva a gente a essa desunião? Então, eu quis criar um ambiente, os meus personagens são todos irmãos mesmo, né? Na ficção lá, e quando um recebe a promoção, quer dizer, um deles pode receber essa promoção no trabalho. E essa questão que eu acho que é fundamental, que além da questão de ser irmãos, a questão de trabalho, que é o trabalho também, né? Ter um trabalho pega a gente. Tanto é que a dona Ivone Lara, né, criou aquele samba, né, potente, né? Que a gente, negro sem emprego, né, fica sem sossego. Então, na verdade, nessa conjuntura,
nesse enredo, desse conto, alguém vai receber promoção. Daí eles começam a se guerrear, eles não têm uma estratégia de se unir, de falar, não, fulano, você, eu acho que é o mais potente para conseguir esse cargo, né, de supervisor. Então, eles ficam brigando entre si. Aquela coisa de um cuidar do outro como irmão mesmo, né? Eles acabam se perdendo no caminho, que no sentido assim, a competição, uma coisa externa, ela veio para detonar uma coisa que eles tinham, que era legal, que era coisa de autocuidado entre eles, de um fazer a comidinha, preparar comida para o outro, pensar na marmita que tinha que levar. Então, mas essas coisas foram todas se rompendo, porque veio uma pessoa e falou, olha, vou promover um de vocês, e eles estavam tão desestruturados, eu estou falando do meu mesmo, que as pessoas têm outras ideias, né? As pessoas falam, mas você está falando do movimento negro, eu não pensei no movimento negro, mas pode ser que caiba também o movimento negro, no sentido de estar falando dessa desunião. A que momento, assim, foi tão fundamental, importante para eles, enquanto irmãos, romperem essa barreira, essa convivência, né, dessa união, né, ficarem tão desunidos, né, quebrar esse elo de parentesco, de cuidado que eles tinham com eles. É isso que eu quis trazer, e justamente em 88 foi a questão né, falou forte sobre o escravizado, a questão né, de uma lei, aconteceram vários eventos, em São Paulo, que eu estou falando de São Paulo, tá? Logicamente aconteceram em outros lugares também. Então, foi um pouco isso. E, assim, esse livro foi feito na tipografia, só para vocês terem uma ideia, ele não foi digital, então eu estou redigitando a capa. Foi o Márcio Barbosa que fez, né, que é do Quilomboje, né, que ele também fez o símbolo do grupo, né, que eu trouxe aqui, que a gente não tinha, o grupo não tinha símbolo, ele fez a capa a partir do caderno 6, que ele fez esse símbolo, que a gente adotou esse símbolo como do grupo. E se você ver de ponta cabeça, você tem uma outra leitura e você vê é outra leitura que você faz do desenho, né? Então ele fazia. Só que assim, reimprimir eu quero, mas aí eu até conversei com o Márcio para dizer como que eu faço com a capa, porque a capa foi feita naquele esquema de como foi tipografia, eles derretiam, acabou. O livro foi lançado, saiu da gráfica, eles derretiam o negócio e, ó, bye bye. Não é como agora, você tem um arquivo, você tem um CD, você tem um pendrive, você tem uma pasta para guardar, né? Isso não aconteceu, mas eu vou ter que ver como que eu faço, mas eu estou pensando sim. Eu sou muito lenta para isso, mas eu vou fazer essa impressão. Esse foi meu primeiro livro individual. Depois eu fiz eu só vou mostrar o outro, que é o infantil, que foi o Urucumi. Eu comecei, na verdade, essa foto aqui, o Edmilson que fez, ele já faleceu, né? Faz tempo, e ele fez a partir de uma foto do meu filho, né? Mas o Urucumi chama-se, que a tradução do Urucumi é o meu nome. Isso é a tradução dessa palavra Urucumi, Urubá. E meu filho tem o nome nigeriano que chama Abayomi, que pode ser usado tanto para mulher quanto para homem. A gente usou aquele que nasceu para trazer felicidade, né? Deixa eu só mostrar o Edmilson aqui, e ele está aqui embaixo, né? Morreu jovem também, do coração, foi uma perda, assim, ele fazia tantos trabalhos para a gente, ele é muito sensível, muito, né, bacana. E com esse Urucumi, o que eu trago também as questões de alguns países africanos, eu conto algumas histórias do nascimento da criança, com o que é, trago algumas curiosidades, e também escritores, né? Então, eu trago, assim, para ver, tipo assim, de conhecimento, mas as respostas para a criança estão todas aqui embaixo, né? Então, não é um teste que fica no vazio. Então, a ideia é que a criança exercite, pense e tal, e depois ela vai olhar a resposta, né? Então, é um pouco isso. Respondi aí, Luiz. Super. Esmeralda, as pessoas terão mais a oportunidade, lógico, de conhecer um pouco mais com profundidade em relação, né, a Malungos e Milongas, porque nós fizemos um podcast sobre isso, no qual você fala
com mais liberdade, sem essa restrição aqui do tempo de uma live, que a gente vai controlando aqui, né? Mas antes de finalizar e agradecer, né, você, eu queria a sua opinião sobre a pergunta que você fez para a turma ali. Eu vou dar um resumo para você. Poucas pessoas acharam que a manifestação política atrapalha a literatura, poucas, e mais pessoas acharam que a literatura, a poesia, a arte é política, por essência, né? Esse foi o resumo da ópera ali, né? Que hoje está um dia complicado até de caçar a opinião. Quando eu troco de janela aqui, já começa a bagunçar meu esquema, que eu tenho medo que trave tudo de volta. Mas eu resumi para você, tentei ser o mais honesto possível. Esmeralda, agora eu queria saber de você, a gente quer saber, né, para ir finalizando, a arte é a política? É possível fazer uma arte apolítica? Qual que é a obrigação do artista hoje, nesses tempos tão difíceis, Eu vou te Esmeralda? responder, mas eu queria dizer também, então, antes de finalizar, leiam escritoras negras, leiam escritores negros, leiam a nossa literatura, nos divulguem. Tem o nosso site, né? O Quilombo hoje tem um site, www.quilombohoje, né? Não sei se o Luiz tem aí, com um B mudo, né? Quilombe, palavra quilombo normal, e a palavra hoje, né? .com.br, lá a gente tem uma lojinha virtual. Então, e a gente vai fazer lançamento também, quem tiver interessado, se tiver alguma coisa virtual, a gente também para vocês acompanharem e conhecer os nossos trabalhos, nossos textos. E lá também, nesse site, tem a questão das datas comemorativas, né? Que cá entre nós, que o rapaz da Fundação Palmares não escute, né? O Sérgio Camargo, mas muitos a homenagem, o calendário que a gente tinha lá, ele detonou, né? O calendário, porque a Fundação sempre antes, né? Pedia para a gente. É um calendário que todo mundo pode usar, professor, está lá, é só baixar. E então a gente, lógico, um dia que for remontada a Fundação Palmares, se alguém quiser, pode pegar lá no site, que está todas as datas comemorativas, de janeiro até dezembro. Né? Eu também acho que quem respondeu aí sobre que a literatura, né, a arte já é política, ela é política. Mas eu acho que assim, ela pode também ser uma política mais voltada para o que a gente vê, né? Quem está escrevendo, quem está se manifestando, como a Carolina, que ela colocava a questão, ela via do olhar dela, de um lugar, né, de um quarto de despejo, onde as pessoas não eram assistidas, as pessoas, né, jogavam suas vidas fora, onde o vício tomava conta, a violência, ela já fala, tanto nos seus livros, a violência contra a mulher era muito forte. Então, assim, a opção dela, né, de ter namorados, mas não casar, porque ela se sentia, queria ser dona do seu corpo, né? Ser livre, isso, ela percebia e via isso dentro da favela, dentro daquele nicho, né? Então, eu acho assim que essa questão da gente falar sobre a política, eu acho que a gente somos mais fortes, a gente traz isso também na nossa escrita. Mas também não sei se eu sou um escritor, não sei, agora pensando, talvez tenha que pesquisar mais. Se eu sou um escritor, mas sou mais chegado à direita, como partido, como talvez algumas questões sociais eu nunca trago, eu não sei se não eu sou obrigada a trazer isso no meu texto, mas muitas questões sociais, né, do dia a dia, eu acho que eu não vou trazer no meu texto. Né? Porque talvez por ser direita, né, ligada ao partido, ao político, eu acho que está tudo bem. Para mim está tudo bem, né? Minha vida está boa, está tudo bem, né? Como diz, está tudo bem. Agora o resto é o resto, né? Então assim, eu vou trazer e essa questão de ser antirracista, né? De trazer questões, refletir mais sobre a questão racial, trazer sempre que com parceiros indígenas, porque a gente tem que estar junto, eles, originários da terra. Eles têm muito a contribuir da natureza, as ervas. Olha quanto a gente poderia estar com saúde, porque também, né? Também como uma opção de ter uma terapia, uma medicina, né? Mais da terra.
contato, né? Muitas coisas assim, quando uma vez um cacique, eu estava numa reunião, que o cacique estava lá, ele estava lá, falou, vamos terminar, daqui a pouco o homem, ele estava fazendo, na verdade, o que ele estava fazendo não era um... Mas ele não estava fazendo isso porque a gente muito ligado. As danças, as falas, o jeito que a gente terminou, é como se a gente estivesse num terreiro de Umbanda. Então, isso, a gente precisa trazer isso para a nossa escrita e precisa saber essas misturas, essas defesas, né, para se proteger, né, do racismo, né, das mortes que têm acontecido mais frequente, né? E desses grupos aí, né, nazista, né? Daí ficou pensando qual a importância de matar indígenas, matar negros e não ter mais... Qual a ideia? É ficar só os brancos reinando no mundo, né? Eu acho que precisava pensar melhor nessas questões, nas questões da vida, né? Das pessoas terem direito, todo mundo tem direito à vida, né? E eu acho que é isso que é importante, e não achar que os indígenas estão lá sozinhos, abandonados, e tem muitos indígenas que também a gente tem que olhar, doutores, né, professores, que têm uma consciência, então assim, que estão tentando, né, sempre torná-los invisíveis, mas não, tem que gritar, eles gritam, eles estão se monitorando assim, de fazerem vários cursos, está na academia, então eles estão se preparando, eles sempre se prepararam, e cada vez mais se preparando, né? Eu quero, assim, espero que eu tenha respondido o negócio da política, porque realmente eu fiz a pergunta, é uma coisa que preciso também mais maturar, mas eu acho que a resposta que a nossa escrita, muito mais, né? A nossa escrita é um pouco mais ligada, já é um ato político, mas eu acho que, assim, depende do lado que eu estou na política, né? Como que eu escrevo, o que me impacta, né? Como escritor, como escritora, né? Então, Luiz, eu quero agradecer a você pelo convite, né? Pela Prosa Nova, por ter me convidado, a Valquíria, né? Por estar acompanhando aí, né? E pelos ouvintes, né, e os leitores, as leitoras, eu quero agradecer por esse dia que está tendo muitas lives, muitas coisas, muitas celebrações para Carolina, né, Abdias, e também a reflexão sobre quem matou Marielle, né? Isso nós queremos saber, e a gente não quer outras potências e demais potências que sejam assassinadas, que elas tenham direito à vida, né? Todos nós temos direito à vida. Obrigada. Obrigado, Esmeralda. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa live, cheio de problemas no começo, mas conseguimos contornar. Foi possível fazer um exercício de escuta tão importante de uma autora como a Esmeralda Ribeiro, importantíssima, né? Também pela sua atuação frente aos Cadernos Negros. Vocês conhecerão um pouco mais a respeito da Esmeralda no podcast que a gente fez sobre a obra dela, né? E outras autoras, né? Nós colocamos no ar no dia de sábado, no dia 12, foi um dia depois do bicentenário do nascimento de Maria Firmina dos Reis, considerada a nossa primeira romancista negra brasileira, né? Então já está no ar esse podcast, nós voltando um por semana. Então, vocês entrem no prosanova.com.br/porque eu não li antes. Porque é separado, né? Mas como é na internet, tem que ser junto, tá? Porque eu não li antes. E vocês vão vendo ali a programação dos 5 podcasts que nós fizemos, né? Por concordar com o que a Esmeralda colocou, que não basta a gente não ser racista, nós temos que ser antirracista. Então, a gente tomou uma decisão de contribuir um pouquinho, de abrir um pouco a nossa cabeça aqui enquanto artistas, enquanto empresários, né, da cultura, produtores culturais, para olhar o universo, né, como a Esmeralda colocou, que ela não conheceu autoras negras, né, na sua formação como jornalista. Eu também sou jornalista, Esmeralda, também, e sou letrado, né, tenho mestrado em letras, também não conheci. Né? Algo está errado, né?
algo de errado não está certo. E vamos tentar corrigir isso aí, né? Pouco a pouco, né, Esmeralda? Verdade. Flor, obrigado, tá? Eu Obrigada a todos. também referenciar o trabalho da Valquíria Novaes. Obrigado. A Valquíria não pôde, ela estava com a gente, mas deu problema. Internet, gente, acontece. Mas a Valquíria é a co-apresentadora dos podcasts, então vocês vão ouvir a voz dela, que é gostosa, uma voz deliciosa, e ela botou a mão dela de pesquisadora, de artista, de ativista na condução dos podcasts. Então, estou super em paz que vocês vão ter muito de Valquíria ouvindo os podcasts. Valquíria, obrigado. Ela me deve uma live. Beijo, tchau. Obrigada, viu? Todo mundo. Beijão, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Luiz Andrioli da Prosa Nova e eu estou aqui para apresentar para vocês uma live que nós gravamos, né? Foi uma live também gravamos com a Esmeralda Ribeiro, autora de Malungos e Milongas. A Esmeralda Ribeiro foi a nossa convidada para abrir o projeto Por que eu não li antes, que é uma série de podcasts, de 5 podcasts sobre autoras, mulheres brasileiras negras. A Esmeralda Ribeiro é uma dessas autoras, né? E a gente teve o prazer de entrevistá-la no podcast e também em uma live que aconteceu no dia 14 de março de 2022, data de aniversário de Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo. Por isso, você já vai ver de imediato a Esmeralda falando, até no meio de um raciocínio ali, a respeito dos cadernos de Carolina Maria de Jesus. Na sequência, o papo se desenvolve, né, sobre a obra da Esmeralda, sobre a relação dela com o coletivo Quilombo Hoje, a edição que ela faz até hoje, né, dos Cadernos Negros, uma publicação muito importante para revelar e apresentar e reapresentar outros e outras escritores e escritoras negras e negros. Então, aproveitem esse papo com a Esmeralda Ribeiro e conheçam o nosso projeto Por que eu não li antes, cuja descrição, o link para você acessar, está aqui embaixo no YouTube. Valeu? Com vocês, Esmeralda Ribeiro.